Salve, muito boa noite. A gente está aqui no Frente a Frente, que é o programa que te mostra os bastidores e as notícias de Brasília. Crise política é assim que vivemos. Hoje aqui nos estúdios do Frente a Frente, o jornalista Mário Rosa. Mário Rosa, ele foi profissional de revistas, trabalhou na TV Globo e entrou por um veio de gestão de crise. Tem 4 livros e foi envolvido recentemente numa investigação, uma grande experiência, que ele já narrou aqui nos primeiros blocos do Frente a Frente. Mário, a gente falava aqui de crise, gestão de crise. Como é que se faz para recuperar uma imagem abalada numa investigação do porte da Lava Jato ou outras, né, como a Crônica? No ano eleitoral. Né? No ano eleitoral. É possível? Eu acho que é. Você diz politicamente ou uma empresa? Politicamente. Politicamente, eu acho que esse dano já está, digamos assim... Precificado com o termo do mercado. Né? Precificado. Porque um eleitor, ele não julga um político... assim como um marido e uma mulher, eles não julgam uns aos outros apenas por um item. Mas pelo conjunto? Por um conjunto. Você tem um conjunto de coisas. Às vezes tem um defeito que é realmente muito frustrante. Mas se você realmente tem uma história, uma pessoa, você tem que julgar o todo. Então, você tem políticos que às vezes têm uma série de acusações, uma série de imputações, porque não houve condenações. No caso do Lula, por exemplo, vamos aqui diretamente, no caso há condenação. Ele geriu bem a crise e por isso ele está bem nas pesquisas, seria isso? Não, você veja só como são o problema das condenações. Assim, vamos agora relativizar aqui até um pouco para fazer um papel de reflexão, leitor. Eu não quero, de maneira alguma, aqui ofender a certeza e as convicções de ninguém, mas fazer um trabalho de análise da crise Não vou fazer de advogado do diabo, porque não é o melhor cliente, mas a expressão vale a pena. Veja só, quando você fala assim, o que você acha da delação premiada? Poxa, eu acho que quase todo mundo acha uma coisa muito boa, mas uma das primeiras delações premiadas conhecidas foi a de Judas. Foi uma delação premiada. Será que as pessoas apoiam? Então, uma coisa em si mesma, ela não é necessariamente boa nem ruim, depende do resultado e das consequências do que ela produz. Ou seja, uma delação premiada em si, o instituto dela vai sempre depender da eficiência e das consequências positivas que ela trouxer. Porque se ela trouxer consequências negativas, ela é ruim. Então, cada delação premiada tem que ser avaliada em si mesma. É bom que haja, mas se tiver delações premiadas que produzem injustiça, elas serão ruins. Mas como é que recupera uma imagem? Pois é. Então, a imagem, as condenações e as acusações é do mesmo padrão. Então, Mandela foi condenado, mas o juiz é que estava errado. Ou seja, é caso a caso. Então, os judeus foram condenados na Alemanha. Todos os juízes alemães estavam errados. Olha só, a Cláudia Vieira, ela disse que está querendo te levar lá para Aragarças de Goiás, onde dos 11 vereadores, 9 são oposição. A crise política está latente no município. Parabéns pelo programa, Zé Maria e Denise. Obrigado. Eu vou, hein? Olha, só concluindo assim, se é verdade que tem momentos de muita impunidade, de muito abuso do poder dos poderosos, também há momentos de muita... que as sociedades ficam muito punitivas e muito violentas. Então, você já teve momentos aqui no Brasil, onde a justiça, no regime de 64, cometeu injustiça. Você teve momentos do Stalin em que a justiça estava errada. Então, as pessoas também
não confiam nos políticos, mas isso não significa que elas confiam em 100% na justiça, 100% na imprensa, 100% em todas as outras instituições. E isso favorece também aos políticos que agora vão para a campanha, porque aqueles que têm um patrimônio de realizações, aí voltando no casamento, às vezes o marido que não tem aquela qualidade, ou tem um defeito que realmente a mulher não aprecia, mas que tem outras virtudes, ou seja, um político que seja um grande veículo de levar recursos para o Estado. Ele é perdoado, seria perdoado. O cálculo que o eleitor faz, ele não é apenas o cálculo das acusações criminais. Seria o caso que muitas de vezes Renan Calheiros, Jader Barbalho? Porque muitas vezes são erradas. O eleitor sabe, poxa, vem cá, acusação e mesmo condenação, não estou dizendo acusação, condenação, tem muita gente que já foi condenada e a condenação estava errada ao longo da história, da vida humana. Então, mesmo condenado pode ser inocente. Caso de Ibsen Pinheiro, né, que depois ficou... Muitos condenados. Então, a pessoa também duvida de tudo. Duvida do político, mas duvida de todas as coisas. Mas aí aquele sujeito ali, que ela também não confia muito nele, concretamente, ele trouxe a ponte, trouxe o poço, trouxe o emprego, trouxe a estrada, trouxe o benefício. Mas eu acho que essa ideia tá diferente. Eu acho que não é mais assim, não. A ideia do rouba mais faz. Eu tenho não estou dizendo rouba mais faz. Né? Não estou dizendo rouba mais faz. Eu estou dizendo que como nós temos Brasis diferentes, talvez o Brasil onde... aliás, onde nós sempre tivemos esse Brasil de 32, aliás, hoje nós vamos lá no Campo de Marte, em São Paulo, é uma ferida, para deixar claro lá em São Paulo, que o Brasil não é São Paulo. O Brasil é diferente de São Paulo, maior do que São Paulo, e que o Brasil pensa muito diferente de São Paulo, já desde 1932, por isso que tem o Campo de Marte lá, que é uma ferida que o Getúlio deixou bem cravada na cara da cidade de São Paulo, que é um espaço federal por causa da guerra de 1930, que ele deixou lá como uma ocupação federal dentro da cidade de São Paulo. Por quê? Porque Amazonas não é São Paulo, Alagoas não é São Paulo, Piauí não é São Paulo, Acre não é São Paulo. E talvez nesses lugares, essa lógica tem grande valor. Isso é Brasil. Então é por isso que há cálculos aí que a renovação não vai ser tão grande? Não, porque... No Congresso? Porque você acha que o PT ainda consegue, por exemplo, eleger uma grande bancada? Eu acho que a renovação vai ser menor porque os líderes como o PP, partidários... que é um partido também... Os líderes partidários ganharam dinheiro público para fazer campanha. E dominam essa verba. Os nomes tradicionais mais conhecidos têm vantagem de mobilização e de conhecer as máquinas onde está o voto. E nesses lugares, sobretudo no Brasil profundo, não o Brasil, digamos assim, mais desenvolvido economicamente, onde a liberdade do voto e o voto de opinião tem força, mas onde o voto vamos dizer, o voto vinculado à eficiência do político. A eficiência do político significa ele trazer verba, trazer benefício, ter força junto à máquina estatal. Isso ainda conta na hora do eleitor decidir quem votar. Nesse grande Brasil profundo que é majoritário para cargos proporcionais, ou seja, para deputados, acho que sim. O nosso programa está quase terminando, mas eu queria que você comentasse um pouquinho também sobre Jair Bolsonaro, que parece aí como um fenômeno nas redes sociais, e também que você desse uma visão aqui para o nosso telespectador, se as redes sociais é que vão prevalecer na sua avaliação, ou a TV ainda tem aí a primazia como instrumento de campanha presidencial, especialmente? Jair Bolsonaro e Haddad, vamos só colocar duas coisas. Como é engraçado e difícil discutir estereótipos. Jair Bolsonaro é o cara que defende os ricos e os poderosos. O Haddad é o sujeito que defende os pobres e os desvalidos. O Jair Bolsonaro estava em 1980 servindo numa cidade lá no interior do Mato Grosso, Niaoque,
E em 1980, o Haddad, filho de um próspero atacadista do ramo de tecidos, estava entrando no Largo de São Francisco, onde depois fez mestrado e doutorado, e vem de uma família que poderia ser chamada de elite. Então, as trajetórias, as histórias pessoais que contam para dizer quem é de elite e quem não é de elite, ou são os compromissos subjetivos e teóricos. O que eu quero dizer é que a história do Lula sempre serviu para reforçar o compromisso dele com o povo. Bom, sob esse aspecto, o Bolsonaro é um homem que defende muito mais o povo. O compromisso é mais importante. Do que eu não sei, só estou querendo dizer é que nesse processo de 2018, nós vamos discutir, nesse eterno aprendizado que é a democracia, nós vamos trocando de clichês, vamos vendo que esse clichê não necessariamente de ter a trajetória pessoal é o que significa a defesa desse ou daquele interesse, porque às vezes pessoas que tiveram vidas mais elitistas podem defender interesses mais populares ou não. São Francisco nasceu rico. Então, mas nós pelo menos saímos do simplismo, né? E segundo, em relação ao meio, a campanha de 1968 nos Estados Unidos, uma campanha que elegeu o Kennedy, foi considerada a campanha onde a televisão pela primeira vez se impôs sobre o rádio, né? E, sobretudo, o desempenho do Kennedy na televisão, não foi isso? E o Nixon vinha de uma geração que dominava o rádio, o Kennedy foi o sujeito que entendeu que a televisão era o veículo que ia comover a população americana. Eu acho que ao final dessa campanha, nós vamos, pelo resultado, nós vamos ter a resposta se foi a internet que fez o presidente ou se a televisão que fez o presidente. Ou seja, se Bolsonaro estiver no segundo turno, eu acho que a verdadeira eleição desse ano é internet versus TV, e o resultado vai ser o presidente que sair. Bom, infelizmente, Mário, nosso tempo acabou, porque tinha assunto aqui para ficar, acho que mais 1 hora com o Mário Rosa. Não deu tempo para a gente tocar na metade das coisas. Mas foi muito bom recebê-lo aqui. Já fica o convite para você voltar. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. Zé Maria, mais um frente a frente, né? Pois é, bom demais. Esse período eleitoral. São experiências e foi muito bom falar sobre isso e contar para vocês aqui os bastidores das gestões de crise. É verdade, mas infelizmente nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a você que nos acompanhou até agora e fica agora com o Jornal da Vida, que tem aí com as notícias nacionais e internacionais e nossos comentários políticos para você. Uma boa noite e até a próxima semana.